Senhores, eu precisei tomar uma decisão extremamente difícil, mas uma decisão crucial para minha vida, para o meu futuro, para o meu tempo, para minha mentalidade, para minha sanidade mental. Eu decidi desativar o meu Instagram com mais de 30 mil seguidores. Para mim chegar nessa decisão, teve vários fatores, mas o principal de todos é: ou eu o controlava, ou ele controlaria toda a minha vida. Eu sei que para você parece um pouco maluco eu simplesmente desinstalar o meu Instagram com mais de 30 mil seguidores. Pô, Crispim, é bastante gente. Para que desinstalar o Instagram? Não era mais fácil migrar esse povo para o YouTube? E uma coisa extremamente interessante que fez com que eu desativasse o Instagram é justamente isso. O Instagram é uma ferramenta muito poderosa para quem está começando no digital, para quem quer crescer no digital. Eu sou muito grato ao Instagram porque ele foi uma das primeiras ferramentas onde eu consegui apresentar o NoFap através da metodologia que eu tenho, através da prática que eu tenho vivido. O Instagram foi a principal ferramenta, porque ele te dá um crescimento muito rápido, mesmo fazendo pouco esforço. Eu praticamente comecei a ensinar NoFap lá no Facebook. Facebook, uma comunidade que a gente tem lá, e eu comecei a divulgar a minha streak, divulgar a minha jornada. Quando eu comecei a praticar, na primeira semana, já comecei a postar os benefícios que eu estava tendo. Isso foi criando pessoas, admiradores ao redor. Depois eu estava com 30 dias postando insights e tudo mais, isso dentro de 2020, pandemia, então estava todo mundo focado ali dentro dessa prática. Depois dos meus primeiros 90 dias, eu coloquei um relato, como se fosse um diário, literalmente, como foi os meus primeiros 90 dias praticando NoFap. Isso foi um estouro. Milhares de pessoas comentando, me chamando no Messenger do Instagram, do Facebook, e dizendo: cara, você precisa propagar isso, você precisa ensinar, por que você não vai para o Instagram? Lá o público é mais fácil, lá o crescimento é mais rápido. E eu simplesmente fui para o Instagram, e em questão de 1 ano e pouco, eu já estava com 25 mil seguidores. E nesses últimos tempos eu atingi 30 mil seguidores e pouco, 30.300. Mas uma coisa eu percebi: o Instagram, ele te dá um alimento muito raso e um alimento muito supérfluo, sem muitas vitaminas, sem muitos minerais e sem muitos nutrientes. Porque a briga do Instagram, como que ele funciona? É você dar uma dopamina muito rápida, porque você vai ter que prender a atenção em vídeos de 1 minuto, de 1 minuto e meio, até mesmo em menos de 1 minuto. Então você vai precisar dar uma dopamina muito rápida, você precisa fazer coisas mirabolantes para prender a atenção das pessoas, e você vai ter que brigar com o scroll infinito, que é onde milhares de pessoas, com milhares de conteúdos, milhares de informações rasas estão brigando por milésimos de segundo do seu tempo. Porque o Instagram funciona basicamente o seguinte: se eu não conseguir prender a sua atenção pelos primeiros 3 segundos, já era. Você vai simplesmente fazer isso aqui, ó, na barrinha de rolagem. Vai rolar e vai para o próximo vídeo. Então é uma briga incessante onde você precisa estar lutando pela atenção das pessoas. E qual que é a grande questão? Como que eu migraria essas pessoas do Instagram para o YouTube? Primeiro, as pessoas que estão acostumadas com o Instagram, elas não são o mesmo público que é altamente focadas e fidelizadas ao YouTube. Quem está mais no Instagram está acostumado com essa dopamina barata. Então não é toda pessoa que sai do Instagram e diz: eu vou para o YouTube e eu quero me aprofundar em algo. Perceba que o YouTube, vídeos que realmente viralizam e prendem a atenção, são vídeos extremamente profundos, metódicos, que prendem a atenção e que as pessoas enxerguem você como um expert, como um detentor do assunto, como uma pessoa extremamente interessante, dotada de conhecimento, com aquilo que você vai ensinar. Então já percebi que não é todo mundo que vai sair do Instagram, os mesmos seguidores do Instagram, que vão ir para o YouTube. Uma prova disso é que aqui no nosso canal do YouTube nós estamos com 4 mil inscritos. Lá no Instagram eu tinha 30 mil seguidores. E algumas pessoas sim saem de lá e vêm para o YouTube, mas não são todas as pessoas. Por quê? Porque está todo mundo simplesmente viciado em dopamina barata. E qual que é a grande questão do Instagram? Você simplesmente cai dentro de um buraco negro. Essa foi a minha conclusão. O Instagram, o TikTok e todos esses aplicativos que fazem com que você tenha uma dopamina muito barata, vídeos muito curtos, e até mesmo aqui dentro do YouTube, aonde você fica dentro dos shorts, é simplesmente um buraco negro. Quantas vezes você pegou teu celular e disse: vou só dar uma olhada rapidinho aqui no Instagram, e de repente você caiu
no scroll infinito, e a hora que você foi ver, passou 50 minutos do teu tempo. Você sentiu o teu cérebro hipercansado, mas ao mesmo tempo dopaminado, e você simplesmente tem um vazio existencial a hora que você pega o celular e joga ele no canto, porque aí você diz, tá, e agora o que eu vou fazer? E aí você olha para fora, tem um sol lá e você diz, ah não, o sol tá muito quente. Aí você olha pro teu quarto, tá todo bagunçado, mas você diz, ah, de noite eu já vou dormir de novo, então para que arrumá-lo? Você olha para alguns livros e você diz, de forma alguma, não tenho paciência para ler nada. Você olha pro chão e você diz, posso fazer algumas flexões, mas obviamente não vou fazer o que vou comer alguma coisa. E você vai para um outro tipo de fonte de dopamina barata. Então o Instagram, ele é um buraco negro. E ele é um buraco negro que, se você não tomar cuidado, ele vai sugar o teu tempo, ele vai sugar a tua alma, ele vai sugar a tua energia vital e ele vai trazer para você depois uma crise existencial, justamente por conta do ambiente que é o Instagram. Então eu separei algumas coisas aqui, os motivos principais que fez com que, mesmo eu tendo 30 mil seguidores, isso para mim é irrelevante, mas para muitas pessoas, uau, é 30k, é bastante gente. Pega 30 mil pessoas e coloca dentro de um auditório, é um estádio de futebol, lotado, 30 mil seguidores. E eu simplesmente criei esse desapego de não alimentar o ego, que é algo que você, quando está retendo o teu sêmen, você vai ter que brigar e você vai ter que lutar. Não sei se vocês já perceberam, mas alguns vídeos eu mesmo tenho que lutar contra mim mesmo, contra o meu ego, contra muitas vezes o meu orgulho, contra muitas vezes a minha prepotência, tá? Contra muitas vezes eu acreditar que eu sei muito e de que muita gente não sabe nada. Isso é uma luta interna do ego, e eu confesso para vocês, é uma luta que eu tenho brigado todos os dias para utilizar essa minha energia para algo produtivo e algo que me conecte a novas pessoas, com que eu ajude novos homens e não criar rivalidade. Obviamente, pessoas que estão muito baixa vibração vai me rejeitar automaticamente, tanto que nesses últimos tempos eu estou atraindo bastante haters. Obviamente, dentro do meu, aqui dentro da plataforma do YouTube, eu coloquei algumas palavras-chave como filtro, então tem alguns comentários que, se vocês citarem, eles não vão chegar, eles não vão aparecer. Eu já brequei justamente para isso, para eu não entrar em embate com pessoas que não são seguidores, mas simplesmente entram para cornetar. Eu não vou drenar a minha energia com relação a isso, até mesmo porque eu sei que essa energia que eu estou retendo, ela é altamente poderosa e ela precisa ser canalizada para coisas sublimes. Essa comunidade, ajudar vocês, ajudar milhares de pessoas que estão dentro dessa luta. E qual que é a grande questão do Instagram, então? Primeiro, o diagnóstico. Eu entendi que ele é um buraco negro. Quando você colocar isso na sua cabeça, sempre quando você entrar no Instagram, você vai olhar e vai ver que ele é realmente um buraco negro. Ele suga o tempo, justamente por conta do mecanismo que ele tem. É um scroll infinito, algoritmo viciado em dopamina, então você vai simplesmente ficar rolando. E o algoritmo, obviamente, ele não é burro, ele identifica os seus padrões de comportamento, ele vai saber exatamente o que você quer, o assunto que você deseja e tudo mais, tá? Ele vai simplesmente sugar a sua energia mental. Eu confesso para vocês que eu fiquei bastante tempo sem o Instagram, que inclusive eu estava no Monk Mode, e aí nessas 2 últimas semanas eu simplesmente decidi olhar um pouco o Instagram, até mesmo para compartilhar nos stories os vídeos aqui do YouTube, justamente para migrar o pessoal para lá, e eu percebi que muitas vezes eu caía dentro de um scroll infinito. E o Instagram, ele é tão supersticioso e tão poderoso que ele identifica exatamente os assuntos que você gosta. E eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, hackers mentais, espiritualidade, e simplesmente caía dentro de um funil, e quando eu ia ver, passava horas e horas dentro disso. E quando você sai do Instagram, você fala, eu não produzi nada e o meu tempo simplesmente foi tomado. Então ele simplesmente drena a energia mental e ele vai causar uma fadiga. Essa fadiga justamente por você estar sempre conectado. Inclusive eu tenho um aluno, eu tenho um mentorado, onde nessas últimas semanas ele tem se queixado muito de estar sem energia. Ele obviamente tem algumas recaídas dentro da prática do NoFap, consegue se restabelecer, mas mesmo assim ainda sente muito cansado. E aí a gente fez um baita diagnóstico e fomos chegar na conclusão de que as redes sociais simplesmente está drenando a energia vital dele de uma forma muito grande, ao ponto de se tornar prejudicial. Um outro ponto que eu vi que o Instagram estava causando em mim é de que ele suga a nossa identidade.
Como isso é maluco. Pensa comigo, alguém que está com 200 seguidores. Se essa pessoa tem 30 mil seguidores, ela simplesmente fala, uau, agora sim eu sou um influencer, eu sou um influenciador digital e agora eu me sinto bem. Mas de repente ele começa a olhar e ver outras pessoas com 500 mil seguidores, com 600 mil seguidores, com 1 milhão de seguidores. Ele começa automaticamente a se comparar. E eu estava dentro desse grande processo de comparação. Caramba, fulano tem tantos mil seguidores, ele é alguém mais importante do que eu na sociedade. Fulano está demonstrando a vida tendo isso, tendo aquilo, e você simplesmente fala, uau, ele simplesmente é mais importante do que eu e está construindo algo mais relevante dentro da sociedade. E eu posso falar algo para vocês? Quando eu tive a minha empresa de marketing digital, eu me reuni com grandes pessoas dos meios de influenciadores e eu tive uma surpresa. A maioria das coisas que vocês veem na rede social e no Instagram é tudo mentira. Os carros de luxos muitas vezes ou são alugados pelos próprios influenciadores para mostrar e esbanjar todo esse sucesso, ou muitas vezes as próprias empresas cedem o carro, cedem muitas vezes um apartamento de luxo justamente para aquela pessoa fazer um merchan através da vida dela, um storytelling, e no final as outras pessoas vão simplesmente querer comprar aquele carro, querer comprar. Então, pessoal, tudo gira em torno de marketing. E quando eu percebi isso, eu disse, realmente, nós estamos caindo dentro de um buraco negro, onde simplesmente está sugando a nossa identidade. E provavelmente você também sinta isso após mexer no Instagram, sair dele e você diz, quem sou eu e o que eu estou fazendo na Terra? Eu estou produzindo algo para a minha vida, para a minha família, para o meu futuro. E você cai basicamente meio que dentro dessa crise de neurose com a sua identidade por conta da autocomparação. Mas, se você for olhar, você é um ser único em série. Não existe nenhuma outra pessoa com isso aqui, ó, com a sua digital. Ela é simplesmente única. Não existe nenhuma outra pessoa com a mesma leitura de íris dos teus olhos, porque você foi criado unicamente. Então a sua passagem por essa terra, ela precisa ser algo única, literalmente épico, extraordinário. Você precisa viver a sua vida. E viver é aproveitar essa terra, andar por locais que você nunca andou, andar descalço, receber a luz do sol, se conectar com novas pessoas, se conectar com a sua própria energia. Olha essa cigarra no fundo. Olha, bem lá no fundo a cigarra, ó. Você precisa realmente se conectar consigo mesmo. E para você se reconectar consigo mesmo, você precisa sair das redes sociais. Redes sociais, você está vivendo a vida de outras pessoas por conta do seu tempo e da sua atenção. Dentro da física quântica, existe um elemento que é onde, quando você está observando algo, ela que até então estava em partícula, começa a se comportar como ondas. Ela começa a se materializar. Isso é chamado de colapso da função de onda. Isso foi até mesmo realizado dentro de um experimento chamado dupla fenda, que quando algo era observado, ele saía de forma de energia e se materializava. Então tudo aquilo que você dedica a sua observação, o seu tempo e a sua atenção está se materializando. Então você não consegue materializar nada para a sua vida porque você está dando atenção para a vida de outras pessoas. Então essa questão da identidade, outra questão, a sua ideologia é roubada. A ideologia é tudo aquilo que você vai ter como visão de mundo, chamado de cosmovisão, e você passa a ter uma cosmovisão dependendo da bolha que você está inserida. Então, se você está dentro de um scroll infinito, a sua bolha é simplesmente aquilo, e você só acredita naquilo e em nada mais que está ao seu redor. É por isso que me vem muitas vezes pessoas alienadas aqui criticar a prática do NoFap, porque a bolha que essa pessoa está inserida é a bolha da pornografia e da masturbação. Então, ela desconhece um mundo que existe. Não sei se a imagem está muito estourada aqui, mas é que o sol está literalmente muito forte e ele está batendo certamente em mim, então eu praticamente estou branco aqui. Mas eu acho que está dando para vocês verem bem. A ideologia sua ela é mudada por conta do soft porn, toda pornografia disfarçada nas redes sociais, através de erotização disfarçada, mulheres dançando, mulheres rebolando, mulheres de biquíni, mulheres sensualizando, mulheres vendendo o teu corpo na rua. Soft porn está espalhado por todo lugar e de forma sorrateira ela vai entrando dentro da sua mente até que você recorra à pornografia escancarada. Ideologias empurradas para dentro de você justamente por conta de uma agenda oculta. Inclusive, se você já leu o meu livro que se chama A Última Revolta Masculina Antes da Agenda 2030, você sabe do que eu estou falando. Existe uma agenda programada
para 2030, mas para isso, a partir do ano que vem, 2026, vai ser apertado um botão play para começar a acontecer algumas coisas que vão simplesmente nos empurrar para dentro dessa agenda 2030. Altamente preocupante, tá? Eu sempre deixo fixado aqui os meus livros aqui embaixo, então eu aconselharia você a ler esse livro. É questão de vida ou morte, literalmente. E aí os efeitos na vida do homem é simplesmente devastador, tá? E até anotei algo interessante aqui, ó. Você pode bater nessa tecla. A pornografia disfarçada, a comparação constante, a passividade criada pelo avalanche de reels que você está vendo, mostrar o preço que você está pagando. Não é só perder o seu tempo, mas é você perder a direção da sua vida, sua energia vital e a sua matriz original, que é o seu impulso sexual. Você simplesmente perde desperdiçando tudo isso nas redes sociais. Então, o TikTok eu já não tinha, nunca curti, tá? Kawaii nunca tive também, nunca curti. Mas o Instagram eu confesso que no início serviu para mim como uma ferramenta muito poderosa, mas hoje, nesse momento que eu estou vivendo, eu simplesmente preciso sair do Instagram. Eu tomei essa decisão e provavelmente se você for pesquisar o meu perfil lá, você já não vai encontrar mais. E sinceramente, eu não sei se eu retorno novamente para o Instagram. Vocês provavelmente só vão me ver aqui no YouTube, tá? Então se você está caindo nesse vídeo aqui de primeira mão, seja um inscrito desse canal. É a única forma de você me ver ensinando vocês a como vocês vencerem a pornografia, a masturbação, viver como os 2% vivem, totalmente ao contrário de 98% da população, é aqui no YouTube, tá? Então você é convidado a estar aqui comigo. E eu faço um convite para você, faça um teste, tá? Faça um teste para você descobrir se você está sendo prejudicado pelo Instagram ou não. Faça um teste, 3 dias sem olhar para o Instagram. Eu não estou pedindo nada além do que 3 dias sem olhar no Instagram. Se você entrar numa crise existencial, num desespero e eu preciso entrar no Instagram, você está viciado. E aí sim, aí é uma guerra contra o Instagram, justamente para que você consiga vencê-lo e recuperar a sua energia. Crispinho, o que acontece se eu fizer um detox do Instagram? Eu fiz isso por vários meses. Nessas últimas 2 semanas eu vim para o Instagram justamente para tentar migrar o pessoal para o YouTube. E nessas 2 semanas eu percebi que é um abismo, é um buraco negro e eu não posso retornar. A minha vida foi totalmente produtiva, totalmente energética sem o Instagram e obviamente eu estou voltando para essa vida de novo. Então, senhores, um conselho que eu dou para vocês, cuidado com o buraco negro chamado scroll infinito, chamado algoritmo, chamado dopamina barata, tá? Se você chegou até o final desse vídeo aqui, é um alerta para você. Eu não vou nem colocar nenhuma palavra-chave se você chegou até o final desse vídeo, mas faça o teste. Ou melhor dizendo, agora eu vou colocar, já veio um insight, coloca aí, eu vou fazer o teste. Eu vou saber que você pelo menos vai testar, ficar pelo menos 3 dias sem o Instagram. E aí você comenta aqui nesse mesmo vídeo qual o diferencial e o que você está sentindo, beleza? Senhores, eu fico por aqui. E se reconectem novamente com a sua essência, com a sua energia, com a sua vitalidade. E no futuro, sua alma, seu espírito, sua força, a sua espiritualidade vai agradecer por essa decisão de ter saído do Instagram. Eu sei que muita gente pode me chamar de extremista, mas faça o teste e aí a gente vai ver. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.